Mãe, não. Bom dia, bom dia, bom dia. Abençoado seja o nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que se inicia, mais uma semana que se inicia. E a todo tempo o Senhor é bom, a todo tempo nós podemos ver a bondade de Deus sobre a nossa vida. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de colocarmos a nossa família no altar dele. Então, em nome de Jesus, que você possa tirar um tempo no dia de hoje para estar orando, para estar jejuando, para estar guerreando pela sua família. A nossa família é o nosso bem mais precioso, depois do Senhor Jesus. Então não desista da sua família. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Ele é poderoso para reconstruir, para transformar, para trazer vida àquilo que já está morto. Então não desista da sua família, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para concluir. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não falha. Então que você venha ter isso na sua mente. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus, é porque você é. A gente só não sai vitorioso se a gente desistir. Então não desista, em nome de Jesus. Invista na sua família. Porque nós cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, dito todas essas coisas, vamos à palavra que o Senhor preparou para nós nesse dia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém. O Salmo 127 é uma poderosa declaração sobre a importância da família e da centralidade de Deus na construção de lares fortes e saudáveis. Com uma mensagem que ressoa através de gerações, porque quantos anos que a Bíblia já foi escrita? Há mais de 2000 anos atrás. E essa mensagem poderosa, ela continua ressoando de geração em geração. E esse salmo, ele nos convida a refletirmos sobre o verdadeiro significado de segurança e prosperidade. O salmo, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa passagem, ela deixa claro que o fundamento de qualquer família, de qualquer casa, está na presença de Deus. Quando o Senhor é o centro, as decisões são mais sábias, os relacionamentos são mais saudáveis e a paz se torna algo constante. Sabe, meus queridos, nós podemos ver que muitas famílias se desgastam tentando conquistar segurança, estabilidade e felicidade com o esforço humano. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a direção. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte. É lógico que nós temos que edificar a nossa casa
primeiramente em Cristo e na palavra de Cristo, colocando em prática, né, o que a palavra nos diz. Então, o que a Bíblia nos mostra? Que muitas pessoas, elas trabalham sem descanso, né? Incessantemente estão ali trabalhando na construção do seu lar, no sustento do seu lar, mas sentem que algo ainda falta. Então, esse contexto, né, esse texto bíblico, ele lembra que tudo o que nós construímos sem Deus é instável. A passagem, se eu não me engano, que está em Mateus, diz sobre, né, a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Quando vem a tempestade, quando vem as ondas fortes, o que acontece com a casa que está edificada na areia? Ela vai embora, né? Ela desmorona, ela vai ao chão. Já a casa que está edificada na rocha, que aqui representa o nosso Senhor Jesus, ela permanece ali, porque o alicerce dela é um alicerce robusto, é um alicerce que sustenta toda a estrutura. Então, que a gente venha em nome de Jesus colocar o Senhor no centro, porque é Ele quem sustenta o lar, é Ele quem protege, é Ele quem garante que os frutos do nosso esforço serão duradouros, né? Porque quando a gente vai construindo a nossa casa de acordo com a palavra de Deus, a gente está botando ali alicerces sólidos, estrutura sólida, então ela vai ser duradoura. Não é qualquer tempestade que vai fazer com que a nossa família desmorone, com que tudo se perca, em nome de Jesus. Então, como que a gente pode aplicar esse salmo na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar diariamente a direção de Deus. Diariamente. Todos os dias nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós precisamos, né, desse norte do Senhor, que Ele nos dê a direção. Então, o primeiro ponto de atenção e o mais importante, que nós precisamos colocar Deus no centro das nossas decisões, no centro das decisões da nossa família. Isso envolve oração constante, né? Leitura da palavra e conversa aberta sobre os princípios de Deus dentro da nossa casa. Que a gente jamais venha a se esquecer que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adianta, não é que não adianta, toda alma é importante para Jesus e a gente tem mesmo que pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo, mas que a gente não venha negligenciar nossa família, deixar de nutrir eles com a palavra de Deus. Ai, mas meu filho nem me dá ouvido, Vivian. Manda um versículo bíblico para ele todo dia pela manhã no WhatsApp. Ou pela manhã, na hora ali do café da manhã, se você tem oportunidade de estar com a sua família reunida, leia um versículo bíblico. Ou tire um dia da semana para que vocês possam estar fazendo essa troca, sabe? Traga um versículo, traga uma palavra, traga um louvor, introniza, sabe, o trono de Deus dentro da tua casa. Constrói esse altar, sabe, a Deus dentro do teu lar. Ensina os teus filhos, sabe, o caminho que é Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente quer ganhar os nossos filhos, ou até mesmo o nosso marido, ou você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, a sua esposa, através, né, da nossa palavra. A gente fala, e é válido, porque é uma semente, ainda mais palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, é uma semente. Mas as nossas atitudes, né, o nosso se portar é que vai estar convencendo os nossos filhos, o nosso marido, a sua esposa. Sabe quão lindo é quando você entra, vai no seu quarto e você se depara com o seu marido ajoelhado buscando a Deus. Quão maravilhoso é quando a gente passa pela porta do quarto do nosso filho e vê a nossa filha ou o nosso filho adorando o Senhor. É sobre isso. Pode ter certeza que foi você que plantou essa sementinha. Lógico que foi o Espírito Santo, mas através da sua vida. Você deu o exemplo, o Espírito Santo trabalhou no coração deles.
e hoje eles estão ali, seguindo os passos de Jesus, se aproximando cada vez mais de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que a gente pode, deve botar em prática. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que confiar no sustento do Senhor. O esforço é importante, mas não pode ser a única base, né? Não é pela força do meu braço. É lógico que eu vou dar o meu melhor. A gente precisa também aprender a descansar. O descanso também é parte da bênção de Deus. Que a gente não venha ficar ansioso pelo amanhã. A gente precisa aprender a entregar cada necessidade ao Senhor, crendo que Ele cuida de tudo. Como eu disse, não desista da sua família. Muitas das vezes você já fez tanta coisa para que o seu marido se converta, para que seu filho se converta, e você não vê as coisas acontecendo. Descansa no Senhor, entrega no Senhor, sabe? Tem um tempo entre a plantação e a colheita. A gente não consegue ver automaticamente, instantaneamente. Quando uma semente ela é plantada ali debaixo da terra, ela está crescendo, você não está vendo. Uma hora ela vai brotar, né? Vai sair da terra. E é assim. O Senhor está trabalhando no coração das pessoas que você tem buscado nele, pela sua casa, pela sua família. Então descansa no Senhor. Continua a buscar o Senhor, mas sem ansiedade, sem... essa é a palavra, ansiedade, né? Sem ansiedade, tudo no tempo de Deus. Né? Porque clama a mim, Moisés. Continua marchando, continua andando. Né? Porque clama a mim, Moisés. Continua marchando, continua andando, continua caminhando. Que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Outra coisa de extrema importância, a gente valorizar, sabe, os nossos filhos, eles são herança do Senhor para a nossa vida. A gente está vivendo um tempo tão corrido, um tempo onde as pessoas estão no mesmo ambiente, porém cada um fechado na sua tela. A gente vai em qualquer lugar, sem exceção. Você vê as pessoas conectadas ali no seu mundinho, né? No celular. É muito importante a gente ter um momento de comunhão com a nossa família. A gente deixar o celular de lado, a gente ter um tempo de conversa, um tempo de diálogo, um tempo de orientar, um tempo de ouvir, um tempo de ensinar, né? Tudo isso faz parte. Se você não ouve o seu filho, se você não ouve a sua filha, se você não ouve o seu marido, se você não ouve a sua esposa, pode ter certeza que fora de casa alguém vai se levantar para ouvir eles. Então, assim, que seja você a ouvir seus filhos, que seja você a ouvir o seu marido, que seja você a aconselhar seus filhos, que seja você a aconselhar seu marido. Em nome de Jesus. E mais uma coisa que nós devemos aplicar na nossa vida é proteger a união familiar, que vai complementar o que eu acabei de falar, né? Hoje a gente está tão disperso, hoje, infelizmente, toda essa tecnologia acaba roubando momentos tão preciosos, momentos em que a gente podia estar sentado à mesa, conversando, rindo, tendo mesmo, sabe, essa troca. Você vê cada um no seu celular e as pessoas mal dialogam, as pessoas mal se olham mais. Que em nome de Jesus isso não seja algo que aconteça dentro da nossa casa. Que a gente venha se manter unido, que a gente venha se manter conectado, que a gente venha, sabe, amar, apoiar, incentivar. Como é importante nós incentivarmos os nossos filhos, os nossos maridos, você, meu irmão, incentivar sua esposa, elogiar
muitas das vezes a gente está vivendo uma vida tão doida, né? Para falar uma palavra, acho que é essa, tão doida, que a gente só consegue apontar os erros, que a gente só consegue criticar, que a gente só consegue reclamar. Não, a sua família é bênção. A sua família é um projeto de Deus. Toda família precisa dos seus ajustes, mas que a gente venha encontrar a maneira correta de fazer esses ajustes. Não criticando, não trazendo peso, não comparando, né? Que a gente venha trazer essa correção com a leveza do Senhor. Né? Quando o Senhor nos corrige, Ele nos corrige de uma maneira tão acertada. Né? Ele não nos acusa, Ele somente nos constrange. Né? E aquele constrangimento nos faz enxergar onde a gente está errando e a gente recalcula a rota e começa a caminhar da maneira que o Senhor espera que nós caminhemos. E que assim seja quando você tiver que exortar, quando você tiver que corrigir, quando você tiver que ensinar dentro da sua casa, com amor, com mansidão, com ternura, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos, é isso que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas no dia de hoje, que nós possamos botar em prática tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje e que nós venhamos todos os dias estar cuidando desse bem tão precioso que o Senhor nos deu, né? Esse projeto que Ele planejou e colocou em execução na sua vida, que é a sua família. A sua família é um projeto de Deus. Amém? Então vamos finalizar em nome de Jesus, declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Amém?